Olá amigos, olá amigas, com a diplomação ocorrida hoje, 12 de dezembro, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Bolsonaro fica mais isolado ainda do que ele já está. Ele tem certamente o apoio desses grupos, o grupelho de arruaceiro, de golpistas que fecham as rodovias, como hoje mesmo chegaram a fechar Castelo Branco, uma rodovia que fica próxima de onde eu resido e que traz transtorno para muitas e muitas pessoas, com o fechamento na rodovia, das principais rodovias do país. Esses arruaceiros transformam a vida de muita gente para pior. E são esse tipo de pessoas que estão com o Bolsonaro. Do resto, todas as instituições, nenhuma instituição está com ele. Ou seja, o Bolsonaro está isolado. E a menos de 3 semanas de deixar a presidência da República, ele, o Bolsonaro, vai se isolando no silêncio que se impôs, no afastamento de aliados e na própria derrota no segundo turno, quando ele perdeu para o ex-presidente Lula e agora presidente eleito. E, na verdade, agora, a partir de hoje, eleito e diplomado, como falou o ministro Alexandre de Moraes. A diplomação hoje do Lula foi mais um episódio a isolar o atual presidente, ainda que nos últimos 2 dias ou 3 dias, inclusive hoje, ele tenha recebido um grupo de manifestantes golpistas, convocados à frente do Palácio da Alvorada. A cerimônia do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de diplomação do Lula, foi, além de ser a segunda etapa mais importante do retorno de Lula ao Palácio do Planalto. A primeira, evidentemente, foi a vitória no dia 30 de outubro. E a terceira será, evidentemente, a posse no dia 1º de janeiro de 2023. Não à toa, Lula antecipou a sua diplomação, que anteriormente estava marcada para ocorrer no dia 19 de dezembro. Como ele mesmo disse em entrevista, ele prefere ser diplomado primeiro para anunciar por completo seu ministério e também para começar tratativas com chefes do governo, dos governos dos países, de outros países. Ele poderá viajar, inclusive, com mais autoridade ainda, com um diploma de presidente eleito, que lhe garante tomar posse no dia 1º de janeiro, lhe confere, evidentemente, mais autoridade diante dos outros chefes de país, dos países dos outros países. Mas o Bolsonaro só tende a ficar só, no transcorrer desses dias, com o presidente Lula sendo diplomado, como ocorreu hoje, no dia 12 de dezembro, com a indicação de todos os ministros, todo o seu quadro ministerial, e com os encontros e as reuniões que ele terá com chefes de outros países, com presidentes e chefes de governo de outros países, vai sacramentando, evidentemente, a autoridade dele, e, consequentemente, ao isolamento político do Bolsonaro. Como eu falei no início, o Bolsonaro está tendo basicamente o apoio desses golpistas, dessas pessoas que não estão reconhecendo o resultado das urnas, os resultados da eleição, principalmente para presidente da República. Esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro. Ele foi lá nesses dias, tem andado lá no gramado lá do palácio,
em que tem que esses golpistas ficam de outro lado de um espelho d'água, né? E de lado de um fosso d'água que tem, de um espelho d'água, e eles ficam falando coisas maluquices, como por exemplo, golpe de Estado para que o exército tome conta, com o Bolsonaro comandando, coisas maluquices mesmo. E não reconhece o que o Bolsonaro perdeu e, consequentemente, que o Lula ganhou. E dessa forma, o Bolsonaro se isolando com esses grupos que são, evidentemente, antidemocráticos e que não têm, consequentemente, o apoio das instituições brasileiras. E um país como o Brasil, em que as instituições estão verdadeiramente funcionando, então quem está contra as instituições está contra o país. E essas pessoas que estão contra o país são, por consequência, né, pessoas que não devem ser tratadas como patriotas, como brasileiros, né, com seus plenos direitos. Evidentemente, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele disse que essas pessoas estão identificadas e que serão punidas com o maior rigor da lei. Então, vocês que estão fechando estradas, que estão fechando rodovias, que estão fazendo isso, fazendo aquilo, pedindo golpe de Estado, né, não reconhecendo o resultado das urnas, vocês tomem cuidado, porque o Alexandre de Moraes já tem o nome de vocês. Né? E o presidente Lula tomará posse no dia 1º de janeiro, né? Certamente será uma festa da democracia, e o nosso país deverá caminhar livre, democrático e soberanamente em busca do nosso sucesso e da melhora da vida das pessoas. É isso que desejamos, né? E que, evidentemente, que essas minorias sejam logo dissolvida de suas ambições golpistas, né? Sejam tiradas essas suas ambições golpistas e que voltem para os seus lares, para as suas famílias, para os seus trabalhos, né? E que volte a produzir riqueza e renda para eles próprios e para a nossa nação. Isso que desejamos, e que, ao contrário do que eles estão pregando, que busque, né, e volte para a democracia e apregoe a democracia e o debate democrático. Isso que precisamos. Não reconhecer o resultado das urnas, que em última instância é o cerne da democracia. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, é isso que eu penso. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você pensa. Se você pensa diferente de mim, deixe o seu comentário e também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.